Pois bem, gente, hoje é dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Estão conosco aqui no programa os conselheiros tutelares, o coordenador André Ickel e a conselheira Roselei Brandão, que vão conversar com a gente, até porque no último dia 4 de maio tivemos uma audiência pública, né, prestando contas e justamente dando transparência a esses números. Alguns deles eles vão trazer com a gente. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Bom dia, tudo certo? Bom dia, tudo beleza. Agradeço mais uma vez o convite da emissora, Vini. Bom dia aos ouvintes de Teutônia e da região. Tudo bem, Roselei? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bom, André, o que dá para falar em primeiro lugar desse dia de hoje, né? Que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Então fale um pouco pra gente, contextualize um pouco pra gente, por favor. Bom, o dia 18 de maio ele é instituído por uma lei federal, né, que remete a uma situação datada de 1973, quando uma menina de 8 anos, né, foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada em Vitória, né, Espírito Santo. Apesar dessa natureza hedionda, né, do crime, os agressores nunca foram punidos, né? Então essa data ela marca realmente de forma bem forte e simbólica, né, esse combate, né, digamos assim, ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Ela é uma realidade, Roselei, aqui do nosso município também. Vocês trouxeram alguns números, né? E preocupa vocês como conselheiros tutelares, preocupa essa situação aqui no nosso município também, Roselei? Preocupa bastante, assim, até porque no nosso município as pessoas não têm muito informações sobre o Disque 100. Então, o Conselho Tutelar trabalha à base de suspeitas e não de conclusões. Então, assim, as pessoas não têm muita informação aonde elas podem fazer a denúncia. É através do Disque 100. Esse Disque 100, ele é obviamente gratuito. E ele é o que? Ele é o aparato, é a partir dali que vocês agem, Roselei? O que é o Disque 100? O Disque 100 funciona assim, pode funcionar de celular, de telefone fixo, de orelhão. Tu diz que o Disque 100 cai em Brasília. O que acontece? Nesse Disque 100, eles vão receber, tu vai fazer todo o meado da denúncia, né? O endereço, o nome completo, nome do pai, nome da mãe. Aí eles concluem ali esse processo de levantamento de dados, né? Levantamento de dados. Aí eles ligam para o Conselho Tutelar do município. Então o vínculo de vocês é bastante forte, como disse que sim, né, André? Ele é 24 horas. 24 Na verdade, horas. Tem situações de plantão que ocorrem nos finais de semana, feriados, né? E não é comum a gente receber ligações de Brasília, que é lá a central, né? De situações onde a gente tem que protocolar o recebimento de denúncias em pleno sábado ou domingo à noite. Sim. Né? Então, ali é um serviço que funciona 24 horas por dia. Sim, né? Outras ferramentas de outras organizações, por exemplo, como Brigada Militar, também. Como outros conselhos do município também favorecem o trabalho de vocês, auxiliam o trabalho de vocês, André? Sim, sim. Aí tem a rede de proteção, né? Sim. A Brigada Militar, ela é bem atuante nesse campo, né? Através do 190, que é um serviço que também funciona e é um dos canais também possíveis para contato. Por que isso? O Disque 100, por ser a nível nacional, ele não trabalha somente em denúncias para crianças ou adolescentes. Perfeito. Vou supor aqui que não é o assunto do dia, né? Mas um idoso que esteja sendo maltratado, você pode fazer a denúncia através do Disque 100 também. Então o Disque 100 não necessariamente seja para questões envolvendo crianças e adolescentes, Só que esse Disque 100, fica claro que ele cai direto ao Ministério Público e Conselho Tutelar. Entendi, onde o Ministério Público vai estar pedindo a resposta de uma visita do Conselho Tutelar até essa residência. Então há essa legislação que praticamente obriga que o Conselho Tutelar se faça presente, é isso mesmo? Exatamente. Cada denúncia que entra pelo Disque 100, ela deve ser retornada. Nós temos que ter o feedback, tem que ter o feedback, obrigatoriamente, né? Então nós não podemos ficar, claro que em nenhuma situação a gente fica omisso, claro. Né? Seja através de uma denúncia, talvez que a pessoa se apresente ou ligue para nosso setor também, né, na sede. De forma anônima, né? A gente vai averiguar cada situação, né? Muito bem, nós temos uma vinheta, um material de áudio por aqui, a gente vai rodar agora para que você acompanhe um pouco também. A internet. O perigo pode estar dentro de sua casa.
Você sabia que mais de 23% dos casos de abuso a menores começam com contatos pela internet, através de redes sociais? Nossas crianças estão navegando em um mundo muitas vezes perigoso e sombrio, que talvez você nem imagine que realmente exista. Ele existe. Você sabe o que o seu filho tem acessado na internet? Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito bem, nesse pequeno material de áudio, né? Talvez seja a principal preocupação do momento, acredito, né, Roselei e André? Justamente esse acesso, né? Que infelizmente parece cada vez mais prematuro, né? Eu vejo pais hoje dando tablet e celular para os seus filhos de meses, não se remete nem a um ano, né? Claro que por mais ingênuo que parece, que fica lá com o joguinho, fica lá, mas a ferramenta internet, ela parece mais inclusa cada vez mais cedo. Isso na minha opinião, singela opinião, é bastante preocupante, André. É uma preocupação e eu não sei como reverter esse quadro. Exatamente. Porque isso vai de comportamento, né? De visão dos pais, né? E a gente já, exatamente um ano atrás, vinha trazendo essa problemática aqui na emissora, e eu vejo que está em ascensão essa problemática, né? E a gente vê isso em números, né? Falar em números, a gente chegou a 150% de diferença de atendimentos de 2015 para 2016, né? E aí surgem novos termos aí sobre essa questão envolvendo smartphones e a questão do acesso à internet, né? Porque nós não temos assim um controle sobre isso, né? A criança, ou o adolescente, ele acessa o que ele quiser. E até porque há um apelo à internet, né? Daí você vai me dizer, não, mas uma criança não sabe ler. Mas há o apelo da imagem, que é muito forte, né, Roselei? E também os pais, hoje é muito mais fácil dar um celular para a criança se entreter do que tu dar uma atenção e brincar com um brinquedo, ou ir para um pátio, brincar, levar a fazer uma caminhada. Então, assim, muito importante os pais terem uma grande atenção hoje em dia com seus filhos, verificar com quem que os seus filhos andam, com quem que os seus filhos conversam, o que eles estão abrindo na internet, alguns jogos, com quem eles estão conversando. Isso pode ser muito perigoso. Mais atenção para esses pais. Né? Sem dúvida. E como enfrentar, André? Tu tem mais números dessa audiência que foi apresentada dia 4 de maio, por favor? Tem sim. Assim, só para a gente exemplificar, em 2015 eram 748 atendimentos. 2016 nós saltamos para 1.866 atendimentos. Mais de 1.000 a mais. Esses cento e tantos por cento que tu falaste. Exatamente. Então, assim, os crimes de abuso sexual, as suspeitas, como minha colega já levantou, a gente trabalha em cima de suspeitas. A rede de proteção que vai fazer essa investigação, averiguação. Os crimes de abuso sexual, eles representam a sua grande maioria nas denúncias, diz que saem, né? As suspeitas. E aí as demais ligações estavam relacionadas a outras violações, né? Pornografia infantil, aí surgem termos que até para nós são novos, sexting, né? Divulgação de conteúdo por meio de celulares, né? Gente, lembrando que vocês estão trazendo dados do município de Teutônia. Não é região, é município de não Teutônia. É a comarca, que a comarca não é a comarca, assim, abrange Faverama, Apostazantes. Nós estamos falando vocês como conselheiros, como coordenador André e a Roselei como coordenadora de Teutônia, 1.800 casos. Exatamente. E aí outro termo novo, os pais devem ficar atentos, grooming, que para nós é novo também. A tentativa do adulto para conquistar a confiança da vítima. Isso a gente sabe que existe, né? Sim. A exploração sexual no turismo, estupro, não seria tanto o caso de Teutônia, mas também entrou nos números pelo Disque 100. Porque a gente está, claro que muitas situações a gente não pode trazer à tona na imprensa, porque colhe em segredo de justiça. Claro. Né? Gente, e também o que chama muita atenção, essa semana tivemos uma audiência pública sobre violação contra a mulher também, né? Não sei se vocês participaram, se não é da alçada de vocês, mas esses números também aumentam. Então não dá para ignorar mais, né? Se existem esses números vindos do Conselho Tutelar, que o André acabou de citá-los, e conversa com a capitã Carmine, conversa com alguém voltado aos direitos da mulher e de proteção à mulher, também aumenta, é mais do que um sinal de alerta, né, Roselei? É que o município, ele está caminhando para um caminho onde é que vai ter CREAS para trabalhar com a família, vai ter CAPS,
Então, assim, conforme o andamento, isso vai melhorando, Vai né? melhorando. Enquanto não tiver um CREAS para trabalhar, não adianta o Conselho Tutelar requisitar o encaminhamento lá para a casa mental. Mas se não tem um atendimento para aquela família, então vai ser o famoso ping-pong, bate Sim. e volta. Então, É um caminho que a gente vai acabar seguindo também. As ferramentas para melhorar esses índices devem aparecer também, André. Devem, mas o trabalho deve ser assim, ó, de uma rede de proteção muito ativa. São dados assim, agora, até eu vou te apresentar o ranking de situações, o que acontece de mais, Perfeito. o top 5, vamos dizer assim, né? Em primeiro surge a alienação parental, que é aquela briga de separação, né, pela guarda da criança, seguido pela negligência, maus tratos, grupos de risco e suspeitas de abuso. E aí, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, Vini, vem uma informação muito preocupante para nós. Um pouco antes mesmo do dia 4, quando a gente fez a prestação de contas com as demandas na Câmara de Vereadores, eles nos forneceram a classificação de grupos de risco em Teutônia, apresentando uma proporção de 1:9. Qual é essa proporção? O que significa esse 1:9? Antes, Teutônia era considerada como um ponto de tráfico de drogas possível. Nós saltamos para 9. Então, este número, os pais devem ficar alertas, atentos a essa nova realidade. Qual é que é o principal problema hoje que vocês mais recebem, André, Roselei e os conselheiros tutelares e os conselheiros? É a questão da violência mesmo? É a drogadição, cada vez mais jovens? O que é o principal telefone de vocês toca mais seguido? Em que situação hoje, Roselei? Dá para descrever isso pra gente? Talvez não em números exatos, mas o mais tradicional. São vários. São vários, assim. Então, é a questão dos pais, então, não prestarem atenção, dão um celular para os seus filhos. O que acontece? Seus filhos estão surtando nas escolas. É o maior índice que está tendo em Teutônia agora, no momento. Exatamente. E alienação parental, né? No momento é o que nós temos no Conselho. O que mais chama atenção. O que mais chama atenção. Né? Problemas que desconhecíamos há 25 anos atrás, né? 25 anos atrás, já estamos em 2017, 25 anos atrás, o celular ainda era aquele pré-histórico que servia apenas para ligação telefônica, né, André? Exato. E hoje essa ferramenta, e a gente entra numa contramão danada, né? Porque a gente sabe da importância que tem esse aparelho pra gente, mas daí tu entra num contrassenso desses perigos todos que trazem, né? Só que é difícil elaborar isso na cabeça da criança também, né, Roselei? Só que a maioria dos pais acham que os filhos vão para a escola, que o professor dentro dessa escola vai dar a educação. Mas a educação do seu filho tem que vir partir de dentro da sua casa. Não é dentro, ele vai para a escola para aprender. O professor dá o ensinamento, né? Dá o ensinamento. Muito bem, André. Bom, o que vai ser feito, o que está sendo feito, como vocês estão trabalhando, vocês estão num processo de transição, Isso. porque você vai estudar no exterior também, né? Vai passar um período viajando, Isso. né? Se aperfeiçoando dentro da sua área de conhecimento. O que está sendo feito, o que é possível, o que cabe a nós como imprensa também divulgar aí, para que as pessoas fiquem atentas, André. Eu vou deixar talvez 2 pontos para os pais refletirem conosco, porque eu vejo sempre assim os pais, o Conselho Tutelar não é a polícia do menor, e a nossa intenção é juntar as partes e não separar. E eu estou buscando essa especialização em Lisboa, trazendo à tona 2 situações que hoje nós vivemos em Teutônia. Primeiro assim, eu comecei a trabalhar em 97 na escola Gomes Freire de Andrade e no máximo eu via crianças recebendo uma aspirina infantil. Exato. Hoje eu posso garantir que nós vivemos uma geração de faixa preta. Crianças que dependem de remédios controlados para transtorno de bipolar, para vários diagnósticos. Tem pessoas que até acabam falando, mas qual é o CID dessa criança? Gente, CID é um termo que a gente usa no hospital, eu estava acostumado a usar isso na emergência. Então, nessa especialização que eu quero buscar no exterior, percebo o quanto esse tema está em evidência, não só para Teutônia, como para muitas cidades do estado, do Brasil afora. A facilidade de acesso à informação está criando uma geração de pessoas que acessam conteúdo, só que cada um interpreta a sua maneira, conforme sua faixa etária, né? Age muitas vezes por impulso, né? Com repercussões que trazem à tona os comportamentos de risco. A gente sempre fala em grupos de risco, mas antes daquele adolescente entrar naquele grupo de risco, ele teve um comportamento de risco. Alguém ofereceu... Ele teve um estímulo, né? Estímulo. Ofereceu uma bebida, ofereceu a droga, né? Então, esse estímulo que leva o adolescente ao grupo de risco, né?
Então, antes mesmo do adolescente se envolver, acontece essa interação, vamos dizer assim, né? E após o comportamento de risco, surge o envolvimento dessa questão das drogas, do álcool. E a gente traz um alerta, por mais que a gente trabalhe em situações que envolvem segredo de justiça, os pais devem ficar muito atentos quando o filho sai à noite, né? Eu vou exemplificar dizendo uma palavra, pais, porque a gente, do conselho, a gente dá sempre o alerta, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade que a mídia escrita, falada, nos oferece, né? E o pessoal deve ficar atento na avenida, aqui, que compreende o acesso à prefeitura. As pessoas estão percebendo que ali está se concentrando um problema, né? E nós precisamos ficar atentos, né? Eu deixo essa mensagem. Penso que outra mensagem importante, né, André, porque eu fui criado assim, vocês possivelmente também, entre essa parceria, mais do que nunca, né? Não estou falando do pai vigiar o filho 24 horas por dia, mas ser um parceiro do seu filho, né? Isso. Conhecer o amigo do filho, conhecer aonde o filho está indo. Não dá para se distanciar mais, né? Não dá para o pai ficar em casa pensando onde meu filho está. Ele tem que saber onde o filho está. Tá bem preocupante, porque eu fiz um plantão. Tá? Hoje desse plantão me gerou uma pulga atrás da orelha. E aí eu estava com a minha colega Carla, eu disse, Carla, vamos dar umas quantas voltas nessa avenida. Aí me surpreendeu. Meninas de 12 anos. Sim. Na avenida. E se a gente fosse abordar um pouco mais, festas acontecendo essa mesma faixa etária, ou seja, o assunto é amplo, né, gente? O tempo é curto. Exato. Mas nós deveríamos realmente devemos ficar atentos e contribuir da melhor forma. Então, a melhor forma é o Disque 100 também, né? O primeiro passo, né? O primeiro passo é o Disque 100, ou pode ser anônimo, né? Ligando para o Conselho Tutelar, que o telefone é direto. Nós temos com o plantão também, é só ligar para a brigada. A brigada, se é caso de brigada militar, eles vão chamar nós juntamente com eles. Se não é caso de brigada militar, eles vão passar nosso plantão, porque nós trabalhamos com 3 plantão. Então, o telefone do Conselho Tutelar é 3762-7797 e os plantões, então, ficam somente com a brigada militar. Muito bem, Roselei, muito obrigado. Você que deve assumir a coordenação, é isso, André? É isso mesmo? Aí, Então, boa sorte, sucesso nessa nova função também. André, sucesso, a viagem é para os primeiros meses, André? Para os próximos meses. São três turmas que serão chamadas. A primeira já foi, né? Agora nós teremos a segunda turma, que já estou incluído numa formação, vamos dizer assim, à distância, de preparação, né? E a terceira turma é logo adiante, lá por setembro, né? Então, essa sistemática de chamadas são eles que fazem, né? Perfeito. Mas é questão de agora aguardar e essa transição de forma bem tranquila pode ser feita já, até orientada por eles, né? Para que nosso trabalho continue bacana, que você possa buscar conhecimentos e depois contribuir com a gente aqui também, com a nossa comunidade. Grande abraço. Muito obrigado. Até uma próxima, gente. Roselei Brandão e também André Ekel, do Conselho Tutelar de Teutônia, estiveram conosco no primeiro Jornal da Manhã dessa quinta-feira.